Oi, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, vivendo o ministério nessa igreja abençoada há 40 anos, um pouquinho mais, e tendo tido o privilégio de compartilhar o ministério com a Edna, esposa do pastor Amado, meu amigo José Edson. Edna, na verdade, fez parte do meu momento de conversão. A Heloísa já a conhecia, como a Heloísa testificou aqui, e talvez a grande honra, não a Edna nesse momento, é uma honra que a gente presta também às mulheres, às esposas dos nossos amados pastores, né? Incluindo a minha esposa. Mulheres de Deus, mulheres de honra, mulheres dos bastidores, como foi dito aqui, mulheres que nunca correram atrás de títulos, mulheres que realmente souberam estar aos pés de Jesus e nos dar o suporte para que a gente pudesse ter uma família abençoada, com filhos abençoados ao longo dos anos. Exemplo de mulheres de Deus. E a Edna foi esse exemplo, minha grande amiga, e por sinal essa mesma música que foi cantada aqui para a Mac, foi a música que ela cantou no dia que eu fui curado de um pólipo nas minhas cordas vocais. E Deus operou aquele milagre para testificar do nome dele lá no Hospital São Camilo, meu amigo Wilson e Dr. Wilson, que tanto bem cuidou de mim, tem cuidado também. Então, louvado seja Deus por isso, e a gente prossegue enquanto igreja falando do legado. Antes da gente entrar no nosso texto aqui, queria só dar uma palavra pública, que eu acho que isso acaba chegando nos ouvidos de quem tem que chegar. Essa igreja aqui nunca se envolveu, ou pelo menos nós tentamos ao longo desses anos não nos envolvermos em questões de política. Essa igreja não vende os votos da congregação para ninguém. Esse pastor nunca vestiu nenhuma bandeira, nenhum dos nossos pastores. Nós já tivemos, inclusive aqui na congregação, candidatos que se candidataram à vereança de Fortaleza, e na época nós oramos por eles, mas nunca permitimos que aqui dentro desta propriedade fosse feito qualquer tipo de trabalho partidário, político, de distribuição de santinho, seja lá do que for. E ao longo dos anos tem sido assim, a despeito de nós sermos amigos de muitos homens e mulheres de Deus que estão envolvidos na política. Alguns desses são aqueles que nos abençoam, inclusive quando trabalhamos na comunidade, em prol da comunidade. Ao longo dos anos eu tenho tido acesso pessoal a governadores e a prefeitos, e não porque eu seja mais do que qualquer outra pessoa, mas muito mais pelo testemunho desta comunidade. Porque o político, embora não evangélico, político descrente, político ateu, o político corrupto, você pode dar o nome que for, são pessoas que são espertas, e elas sabem quem é quem. Elas sabem, inclusive, quando os evangélicos se aproximam com o intuito de obter benesses pessoais, coisas para a sua própria igreja, às vezes um lugar na política futura para os seus parentes, e aí nós nos nivelamos com o que há de pior no mundo da política, e muitos desses políticos sabem disso. E eu pessoalmente, e a Igreja Batista Central de Fortaleza, tem tido acesso a todos os partidos e todos os políticos, com um respeito que vocês não fazem ideia. Essa igreja é muito respeitada. Pode ser da esquerda, pode ser da direita, pode ser do centro. E tudo isso tem acontecido, gente, por conta do fato de que nós não vestimos bandeira de homens. A nossa bandeira é o que nós cantamos aqui. Jesus é o centro, Ele é a solução, Ele é o que nos governa. Nós não nos omitimos enquanto cidadãos, nós não deixamos de orientar a igreja a que escolham os seus candidatos e o façam com a consciência. Não tem nenhum santinho, candidato a absolutamente nada, no sentido de que
é uma pessoa incólume, 100%, e não existe isso. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Isso é balela de gente que quer exaltar homens, porque são todos falhos como nós somos falhos. Então a importância é que você olhe para os princípios da palavra de Deus e procure uma pessoa que, na verdade, se coadune com alguns desses princípios. Vocês não vão conseguir 100% em absolutamente nada. Então quem se entrega e defende a bandeira e acaba atacando o outro, não entende o que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração e a nossa confiança, onde ela deve estar depositada. Então, um amado irmão aqui dessa igreja, inclusive, me procurou ontem no Seja Homem e disse: o candidato fulano pediu se a gente pode distribuir coisa que eu disse: não, aqui não, aí fora. Eu disse: eu não tenho nenhuma jurisdição sobre ninguém aí fora, eu não mando em ninguém, mas eu pediria que não o fizesse. Se fizer alguma coisa, que faça longe dos portões da IBC. Porque as pessoas saem daqui com a palavra de Deus no coração, saem daqui com Jesus, com a meditação, e vão fazer suas escolhas em algum lugar, amanhã, depois, mas não é justo que pessoas sejam abordadas aqui como se isso fosse um circo ou uma saída de um jogo de futebol ou coisa parecida. E hoje de manhã, ao sair daqui, a tropa me pegou de cara ali, né? Então eu parei, chamei todo mundo, e não foi o que foi combinado comigo, adverti em nome de Jesus. Eu digo: eu não tenho poder para barrar vocês, mas eu vou denunciar. E eu acho que na IBC acontece exatamente o contrário. Quando você faz isso, o povo vai ter uma repulsa por uma invasão. E aí você tem esse fenômeno, ao meu ver, político, e um fenômeno que é aproveitador, de pessoas que nunca pisaram nessa comunidade, que nunca estiveram aqui enfrentando o crime, enfrentando a sujeira, enfrentando a falta de saneamento. A gente só vê esse pessoal na internet dizendo que defendem pautas políticas, pautas cristãs. Isso é uma balela de internet. Que a grande verdade, esse pessoal vive nos seus gabinetes, para cima e para baixo, usufruindo do dinheiro público, e só vem fazer algum tipo de benefício na época de eleição. São raros os políticos que têm a hombridade de realmente viver em função da comunidade onde eles atuam. Então a IBC nunca permitiu isso, eu nunca permiti isso, eu estou denunciando isso aqui publicamente, e eu não vou citar o nome por uma questão ética. São todos amigos, pessoas que eu tenho acesso, pessoas que eu já estive em algumas pautas na Assembleia, na Câmara, lutando na época do Covid contra uma série de coisas, mas eu não acho justo que assim o façam com a Igreja de Jesus. Nossa dignidade e nossa honra não está à venda. Nós não queremos absolutamente nada, nada. Para a glória de Jesus, eu quero que vocês saibam, aquilo que o pastor Alcimor disse aqui, que a contribuição da viuvinha, aquele centavo que é colocado aqui, já comprou pneu para carros da polícia, já consertou carro de polícia, já limpou presídio, já fez saneamento aqui dentro dessa comunidade, já construiu casa, já fez o que pôde fazer dentro de um posto de saúde, já cuidou de creches aqui da comunidade, porque tantas vezes eu passo aqui dentro do Ancuri, lá no Curió, lá no Dendê, nas comunidades que você possa imaginar, a IBC está lá, fazendo a obra. Nunca precisamos de absolutamente nada do governo, muito pelo contrário. Quando os pastores se aproximam, às vezes o político pensa o que ele quer, né? O que ele está querendo. A gente é o contrário, a gente é convidado porque eles sabem que a gente tem algo a oferecer. Eu estava visitando o presídio aqui esses dias, e um amigo do GAP, dessa polícia penitenciária,
eu lembrei que na época que eles não estavam bem instalados como estão hoje, a gente providenciou, eu vi um micro-ondas que estava se acabando, ele disse, nem funciona direito, a igreja foi lá e doou um micro-ondas para eles. Aí quando eu estava saindo, ele disse assim, pastor, nós temos algumas outras necessidades, né? Colchões para o presídio, essa é a igreja de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Principalmente quando receber significa que eu vou ter que comer na mão de alguém. Nós não vamos vender a nossa dignidade. Eu quero ter isenção para honrar quem ajuda e também denunciar quem faz aquilo que não é correto. Que isso sirva de exemplo para você em nome de Jesus. Não entregue seu coração, não vista uma camisa com um fanatismo político na ilusão de que eles são a solução final. Não existe isso. A solução é Jesus. E o mundo está caminhando de mal a pior. A situação não vai melhorar. Tira isso da sua cabeça. O anticristo está prestes a se manifestar. As guerras mundiais estão mostrando isso. A Europa está completamente dominada e perdida por uma loucura que jamais se pensou. O Brasil está exatamente dessa forma. Não importa o partido, mas nós sabemos, porque está na palavra. Então é importante que nós tenhamos maturidade e vamos continuar falando do amor de Jesus e resgatando pessoas das trevas para a luz. Convido você a se colocar em pé, ler comigo um texto da palavra de Deus para a nossa meditação hoje à noite. Vamos falar sobre legado. Atos capítulo 20, versículos 17 a 35. Temos o texto aí? Temos? Pronto. Isso. Aqui é o apóstolo Paulo que fundou a igreja lá em Éfeso, passou praticamente 2 anos ali. A cidade de Éfeso é uma cidade hoje na Turquia. Você pode visitar a cidade de Éfeso. É um monumento da história. O teatro onde Paulo pregou ainda existe. A biblioteca ainda existe. Monumentos e ruínas que você pode andar do tempo da época, do tempo romano. Então, um testemunho tão claro nas igrejas da Turquia do evangelho que ali passou e principalmente do apóstolo Paulo. Então ele passa alguns anos em Éfeso. Depois, numa das suas últimas viagens, já navegando ali pelo mar Mediterrâneo, ele vai em direção a Jerusalém, sabe que vai ser preso, perseguido e talvez até morra, porque ele acaba seus dias em Atos 28 lá em Roma, e ele passa ali, chama os líderes em Mileto, que é um porto, que fica um pouquinho distante da cidade de Éfeso mesmo, e ali ele faz a sua despedida, e na sua despedida, ele então fala do legado, do que ele está deixando, qual é a herança que ele está deixando para aquela igreja. Legado que a Edna nos deixou. Olha quantas lembranças, quantas memórias, quantas vidas transformadas. Do que você vai lembrar quando lembra dessa mulher de Deus que partiu? Do que vão lembrar sobre a sua vida quando você partir? Daqui 100 anos é provável que nenhum de nós esteja mais aqui. Mas qual vai ser o legado? O que você vai deixar para as próximas gerações? Então Paulo nos dá aqui uma dica de algumas coisas que ele deixou como legado àquela igreja. E ali ele se despede, no final eles choram, né, porque Paulo diz que eles não veriam mais o seu rosto. E enfim, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Por isso, em Mileto, podemos ler juntos? Vamos? Mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente
e com muitas lágrimas suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e já dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeu como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês me verá outra vez. Por isso declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, surgirão em seu meio que não pouparão o rebanho. Entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma esperança junto com todos que Ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que essas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram, muitos enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então, eles o acompanharam até o navio. Lindo, né? Palavra de Deus suficiente quando a gente lê assim, né? Tão claro. Vamos orar. Senhor, fala conosco, como o Senhor tem falado até aqui. Pelo exemplo de vida, pela palavra cantada, pelos relacionamentos, pelos contatos, pelos abraços, por esse lugar maravilhoso que o Senhor tem nos dado e preparado, por esse dia precioso, Senhor, que é o início da semana, que nós consagramos ao Senhor aqui para te adorar enquanto igreja. Agora fala conosco, que a tua palavra nos faça refletir sobre o legado, o que nós queremos deixar
Como seremos lembrados? Obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo. Ensina-nos, Pai, através da Tua palavra hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Esse é um legado de um líder, o apóstolo Paulo, grande líder, que também fala a líderes. Ele chama os presbíteros, que de acordo com Atos 20 e 28, só para deixar vocês compreendendo, que a palavra presbítero quer dizer o ancião, é uma perspectiva da liderança do ponto de vista judaico. Ou seja, para o judeu, o ancião, aquele que é o líder mais velho, é o que exerce autoridade pela sua experiência, pela sua sabedoria. Como disse a Edna nesse vídeo, né? Olhando para o Zé Edson e a cabecinha branca. Então, os presbíteros é uma denominação da liderança para aqueles que são mais velhos. Mas também Atos 20 e 28 fala sobre o episcopado. O Espírito de Deus constituiu aqueles presbíteros como bispos. A palavra bispos, ou bispo, vem da palavra grega episcopo, que quer dizer aquele que supervisiona. Então é a mesma função agora vista do ponto de vista dos gregos, porque a igreja de Jesus no início era formada por judeus e gregos. Então Paulo sempre fazia uma mescla da linguagem para as pessoas entenderem. O presbítero, o ancião, do ponto de vista judaico. O episcopos, o bispo, era o mais jovem, mas era aquele que tinha capacidade de olhar por cima, supervisionar. E no texto de Atos 20, 28, ele diz que o Espírito Santo constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, presbíteros são chamados de bispos para pastorearem. Então veja que as três palavras dizem respeito à mesma pessoa. Quando se tenta dizer que o cara é cardeal, é apóstolo, é não sei o que, isso é outra invenção que a gente tem, que eu já disse aqui para vocês muitas vezes, tá bom? Me diz respeito muito mais a uma função propriamente do que um cargo, vamos dizer assim. Então Paulo fala a esses líderes e ele agora está se despedindo, dizendo: eu estou indo, estou partindo, vocês não vão me ver mais. Razão pela qual eles choram no final, eles se abraçam. O homem que chora, os homens choram pela ausência do apóstolo Paulo. E ele então deixa a esses presbíteros uma ideia do legado. Ele está dizendo: olha, eu estou partindo, mas eu estou deixando com vocês um legado, que é o que nós todos deixamos. Quando a gente lembra de alguém tão querido que partiu, o que a gente lembra dela? O seu jeito de ser, o seu sorriso, mas acima de tudo, o seu legado, o que ela significou para a vida de muita gente. Quantas pessoas foram influenciadas? Então, quando você lembra dela, obviamente você lembra nesta perspectiva. E nós, um dia ou outro, nós vamos partir dessa vida. E há pessoas que partem dessa vida e a gente diz: misericórdia, quero nem lembrar. Quando você pensa de Adolf Hitler, o que é que você lembra? Holocausto, morte de milhares de judeus. Quando você pensa em Lutero, Calvino, os grandes homens da reforma, Martin Luther King, pastor batista, que influenciou tanto na questão dos negros nos Estados Unidos. Golda Meir, aquela mulher que foi primeira-ministra de Israel, uma mulher forte, uma mulher de liderança. Madre Teresa, né? Você lembra de boa obra, de cuidado com os pobres, de identificação com os pobres. Mahatma Gandhi, aquele que libertou os indianos do jugo inglês, trabalhou em prol da África do Sul. Nelson Mandela. Então você lembra de homens assim. Billy Graham, né? Grande evangelista. Então
Pense aí em alguns nomes que você lembra aí, né? Talvez contemporâneos seus, ou as pessoas que já morreram e você lembra. Agora, qual é o desafio? O desafio é, como é que vão lembrar de você? Qual legado você está deixando? Que tipo de pessoa você tem sido e como você será lembrado? Eu acredito que essa questão da morte, do cemitério, de você enfrentar uma realidade como uma mulher que dá um depoimento aqui, mas ela não mais está, é para você encarar a brevidade da vida. A vida passa e passa rápido. Daqui 150 anos, quem vai estar vivo aqui? Nem esses adolescentes que estão aqui, né? Os radicais. Daqui 150 anos, é provável que não. Daqui 100 anos, daqui 50 anos. E quando você leva em consideração que a morte não tem um dia certo, Deus sabe, mas ninguém sabe. Crianças, adolescentes, adultos, às vezes pessoas no melhor de suas vidas, perdem a sua vida repentinamente. Então é tempo da gente refletir. Eu acho que o Senhor permite isso para que a gente reflita no tipo de legado que nós estamos deixando. Então, no final da sua carreira, Paulo agora está falando desse legado enquanto está vivo. E aí ele começa a descrever, e eu vou abrir com vocês alguns versículos aqui. Verso 18. O primeiro ponto do apóstolo Paulo em relação ao seu legado é o fato de que ele esteve com aquele povo o tempo todo. Ele esteve. É a ideia de ter estado presente. Paulo estava perto das pessoas, próximo de seres humanos, próximo da família, próximo dos amigos, próximo dos irmãos. Proximidade, relacionamento é o que importa. Esse é o grande legado. Não adianta você se isolar, trabalhar como um louco, deixar o filho, a filha em casa, enquanto você se mata para dar a ele uma herança de dinheiro, de viagem, de bens, de carro, de casa, e na verdade você não está presente. O maior legado é proximidade, é tempo, é olho no olho. Não é a internet, não é o celular, não é o trabalho, não é só o legado de herança. Então a proximidade, o apóstolo Paulo diz, eu estive com vocês o tempo todo, desde o primeiro dia. Então é assim com a igreja de Jesus, deve ser assim com a sua vida. Aprecie esses momentos. Eu gosto muito disso no meu dia a dia. Eu estou muito ocupado, eu tenho coisas para fazer, mas quando alguém dirige a palavra a mim, fecha tudo, fecha o celular, para que eu quero olhar. Ontem eu estava aqui vendo a multidão de homens no Seja Homem, a multidão de mulheres aqui, e de repente um garotinho de longe disse, pastor, e eu estava com pressa para sair. Aí eu parei para olhar para ele. Ele me fez uma pergunta e ele disse, por que não pode soltar pipa aqui? E eu fiquei pensando, rapaz, eu curtia soltar uma pipa, sabe? Lá em São Paulo, Maranhão, tinha o cerolzinho. Essa aí não pode dizer para ninguém isso aí, não pode, é proibido, né? Mas meu irmão, eu perdi, assim, eu gastei uns 10, 15 minutos conversando com aquele garoto, porque eu não sabia a resposta. Eu disse, rapaz, eu não sei exatamente por que essa proibição. Aí ele vira para a mãe e disse, o senhor não disse, vocês não disseram que ele era o dono aqui? Cara, está provado que eu não sou dono de nada. Aí eu tive que passar um tempo explicando para ele, e eu vou perguntar para o nosso administrador, Luan, certo? Aquele rapaz pequenininho, por que é que não pode soltar pipa aqui dentro? Então eu tenho uma resposta devida a ele. Sabe o que é isso? Tempo. Talvez ele se esqueça, mas eu não vou me esquecer da pergunta sincera dessa criança, da necessidade que ele tinha de uma explicação, e não de um indivíduo que está lacrado, cheio de segurança, e que ninguém tem acesso, e que ninguém pode parar. Então é proximidade, seus filhos precisam disso, as pessoas precisam disso.
Há pessoas na beira da calçada que estão precisando. Você já parou debaixo de uma ponte? Eu vi um senhor ali. Parou? Para dizer, o que ele precisa? O que ele está fazendo ali? Talvez ele não queira sair de lá nunca. Como acontece às vezes lá no centro da cidade. Nós já tivemos trabalhos intensos com os moradores de rua lá do centro. E você fez tudo para tirá-los de lá e eles voltam para lá. Porque eles não querem abrigo, eles não querem uma casa, eles não querem nada. Eles querem continuar exatamente ali. Mas há pessoas muito perto de você. Seu filho, sua filha, que precisa de tempo, que você olhe para os olhos dela. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, foi deixado um legado. Pense como a casa da Edna, como a casa do pastor José Edson, foi transformado numa casa onde a igreja de Jesus entrou. Noivos foram acompanhados, receberam ali um exemplo de um legado. Então é vida na vida. Paulo diz, eu estive com vocês o tempo todo. É por isso que igreja não se define por culto público. Igreja não se define por programações que nós inventamos. Igreja se define por aquilo que acontece na proximidade do lar, de casa em casa. Nós lemos aqui, o apóstolo Paulo disse, eu anunciei isso para vocês em todo canto e nos seus lares. Então, amados, cuida da sua relação de pessoalidade, de proximidade. Abrace pessoas. Olhe para elas, olhe no olho, não desvie o olhar. Uma das coisas mais lindas de Jesus era o fato de que sempre na Escritura tem Jesus viu, e vendo as multidões, ele viu. Ou seja, não é um olhar que passa ao largo, não é uma igreja instalada numa comunidade, onde não se percebe o que acontece ao redor. Não é um crente que mora num condomínio e não se importa com o que acontece. Meu caseiro Charles, caseiro não, é o manobrista. Toda vez que eu entro ele diz, amado Armando. Aí eu tenho que parar, eu paro. Olá, amado Armando. Aí eu vou lá. Quantas oportunidades de ministrar na vida daquele homem. Ocupado, tendo que subir, tudo muito rápido, mas eu tenho que parar para dar atenção àquele homem, porque é um contato que pode significar uma vida tirada do inferno, e ela vale mais do que a minha agenda, vale mais do que o mundo inteiro. Exemplo de Paulo, aleluia. Proximidade, esse é o princípio do estar. Um dia nós vamos partir, será que haverá um sentimento de que nós estivemos lado a lado? Sua rua vai sentir falta, sua vizinhança vai sentir falta, seus parentes vão sentir falta, quando você partir. Outra coisa importante do apóstolo Paulo no verso 20, ele não se esquivou de falar a verdade. Fala a verdade. Eu acho que eu fui desafiado hoje de manhã, esse amado irmão tão querido, que falou comigo, tão carinhoso, e eu saio ali, pronto, tudo que não foi combinado aconteceu. Aí o que eu faço? Oh, não, peraí, vamos ver nada, está errado. Então eu nunca mais quero te ver, nunca mais quero nada com essa igreja, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que dizer o que aconteceu, falar a verdade sem ter medo de ser rejeitado. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu fui sincero. Agora presta atenção, falar a verdade não é esse sincericídio que ofende pessoas. Já ouvi gente dizendo assim, eu falo mesmo, eu falo o que dá na cabeça. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, que você tem que falar a verdade em amor. Certo? Falar a verdade em amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não deixei de anunciar a vocês coisa nenhuma que fosse útil, proveitosa. Eu fiz publicamente e fiz no GR, de casa em casa, jamais deixando. Paulo não deixou de falar a verdade, mesmo em prejuízo próprio. Não minta para manter o seu emprego. Não minta para manter a relação. Não use a internet para dizer coisas que você na verdade não quer dizer. Não é isso, só para ser aceito, só para ter likes. Que coisa horrível.
Quantos seguidores você tem? Sei lá, estou lá atrás de seguidor. Eu quero é postar o que eu quero postar, pronto, acabou. Gostou, gostou, não gostou, qual é o problema? Então, seja autêntico nas suas relações. Fale a verdade, fale em amor. É pecado que você está vendo na vida de alguém? Pois vai lá, abrace em amor, fale a verdade, diga a verdade. Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão em Cristo. Fale a verdade em amor. Outra coisa importante que cabe muito bem para a relação entre pais e filhos. Essa história de você estabelecer regras dentro de casa, quando você não tem um relacionamento, você gera rebeldia. Por que o adolescente se rebela? Adolescente é rebelde. O que é rebelde? É porque você começa a impor limites e você começa a falar tanto não pode, não pode, não pode, mas você não tem relacionamento. Você não curte com ele, não entra no mundo dele. Não abraça, não ama, não para, não ouve, não quer saber. Os pais estão perdidos, porque eles estão no metaverso. Eles entraram e entram num universo que os pais hoje não entram, não conhecem. E eles não têm condições, não têm tempo para entrar e saber o que é que está acontecendo. Se você quer parar o jogo que o adolescente está viciado, entra com ele. Brinca com ele. Mostra a alternativa. E no caminho você puxa ele de volta. Não adianta a regra, não pode, não vai, não dá, e você tira e você arranca. Você quer impor regras sem relacionamento? Gera rebeldia. Eu sabia disso no trato com minhas filhas. Então, se eu queria proibir alguma coisa, se eu achava que alguma coisa que elas estavam praticando era prejudicial para elas, eu buscava uma alternativa. Até o pobre dos namorados perdiam para o pai, o futuro sogro. Porque os namorados queriam levar ela para umas paradas que eu disse, esse negócio não dá certo. Mas aí, o papai tinha uns negócios bem radicais que eu sabia que elas gostavam. Então hoje nós vamos subir aquele morro e vamos virar de ponta cabeça, subir a árvore. Nós vamos mergulhar, vamos entrar no mar, nadar 1 quilômetro, vamos ver golfinho, tubarão. O pobre do pretendente chegava lá dizendo, vamos fazer um programa, dizendo, não, só se você for com meu pai. Vamos junto? Aí os pobres iam, né, com medo e tal, mas iam. Então, sabe, é relacionamento? É você entrar na vida da outra pessoa. Assim acontece com todo mundo. É o bandido, entra na vida dele. Essa igreja entra no presídio e se identifica com aqueles que são infratores. Essa igreja tem aqui pessoas que são recebidas da VEP, mas são pessoas que estão cumprindo pena. Ama, está junto, como se nós estivéssemos cumprindo pena com eles. E assim, quando você impõe uma regra e dá uma recomendação, eles nos ouvem. Então o apóstolo Paulo fala dessa palavra, desse amor que disciplina e pode ser severo quando necessário, nunca omitindo a verdade. Temos que dizer às pessoas que o que foi feito não é o melhor, mesmo que doa. Então Paulo não deixou de pregar a verdade. Verso 21. Paulo diz, olha o meu legado é que eu testifiquei, presta atenção. Testificar, quer dizer o seguinte, nós somos testemunhas. Nós temos que anunciar, testemunhas tanto a judeus como gregos, no verso 21, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um blá blá blá, tá certo? Aqui não é para ser pregador, para sair por aí falando para todo mundo, metendo a boca, abrindo a boca e blá blá blá. Testemunha. O que é testemunha? É alguém que testemunhou a caminhada com Jesus, os efeitos do andar com Cristo. É isso que nós somos. Conta a sua história, meu irmão. Aos 70 anos de idade, eu não canso de contar a história. Toda semana tem um casal, tem uma pessoa que eu me acerco na beira-mar e eu contando minha história. Essa semana tem um casal alvo, não vou dizer o nome deles, claro, porque é um casal não evangélico, já sei.
E eles estavam admirados. Como é que você consegue? Aí acaba isso aqui, ainda entra, pega um pé de pato e nada, 1 quilômetro aí para dentro. Sem... Como assim? Qual é o segredo? Aí eu estou segurando. Porque ali tem uma brecha para você ser testemunha do poder de Deus que me livrou das drogas, que me livrou do álcool, e que me ensinou a cuidar do templo do Espírito. É claro que eu estraguei, talvez ainda estrague por muitas coisas, mas Deus tem me ensinado, e isso tem me dado o quê? Fôlego, vida, disposição, ainda na velhice. Então, você é testemunha do que Deus fez na sua vida, não guarde isso para você. O apóstolo Paulo disse, eu fui testemunha entre vocês do que Jesus representou na minha vida. Olha quem eu era, olha quem eu sou. Paulo tinha certeza de que o evangelho foi pregado a fim de que pessoas soubessem do que Jesus é capaz de fazer. Então, em nome de Jesus, amado, você acredita que você está sendo deixado aqui, vivo, para testemunhar de Jesus? Ou você acha que é outro motivo? Você não está entendendo, meu irmão, minha irmã. Não está entendendo, não. Você está achando que Deus está te deixando aqui para você ganhar dinheiro, para você estudar, para você ter uma família, para você ter dinheiro, para você conquistar. Para quê? Para ser um religioso, um bom frequentador? Não, não. Deus está te deixando aqui com esta finalidade, ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo foi dado para que vocês fossem testemunhas de Jesus. Como os apóstolos, como João diz, nós tocamos nele, nós o vimos. Ele é o verbo vivo. Aqueles homens morreram porque testemunharam de Jesus. Está com medo de morrer? Não, tenha não. Então, você é uma testemunha. Paulo assim o fez. Há uma necessidade de tornar o evangelho claro, e não é blá blá blá, não é falação, é vida, é testemunho. A palavra vem depois do testemunho de vida, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas precisam olhar para você e ver o caráter de Cristo. Esse é o legado que Paulo deixou. Era fácil olhar para a irmã Edna e ver o caráter de Jesus na vida dela, com todos os defeitos, com todas as limitações. Havia o amor de Jesus, havia a hospitalidade de Jesus, havia o cuidado, o aconselhamento, baseado numa vida submissa ao seu marido. Qual será o seu legado quando você partir? Outra coisa linda do apóstolo Paulo, versos 22 e 23. Paulo segue a direção do Espírito. Ele diz, agora constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo diz, em cidade e cidade, ele assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha aí, irmão, olha a pauta do Espírito Santo para o apóstolo Paulo. Veja se isso combina com a teologia da prosperidade. Você vem para Jesus que você vai ganhar um maridão, uma super mulher, muito dinheiro, mentaliza aí um Mustang, mentaliza aí uma Ferrari, você vai virar um CEO, seu dinheiro vai se multiplicar, balela. Balela. Isso não é evangelho, isso é mentira. Olha o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, a agenda dele estava debaixo da direção do Espírito. E ele fala, o que me espera são cadeias e tribulações. Porque o mundo é mau. À medida que você vive o Evangelho, você vai levantar oposição. As pessoas vão lhe perseguir. Elas vão te isolar. Elas vão te criticar. Elas vão te cancelar. Então não adapte o Evangelho, não. O apóstolo Paulo está dizendo, a agenda do Espírito é essa. Eu sei o que me espera. Cadeias e tribulações. Ele fala em cadeias. Nossa caminhada sempre envolve algum tipo de sofrimento. Amém, igreja? Se eu fizer um apelo aqui para dizer, quem quer aceitar Jesus para sofrer por Jesus? Aí, pronto, ninguém vai se converter. O apóstolo Paulo era um cara muito legal, poderoso, grandioso,
era um camarada de ostentação, super conhecedor da palavra de Deus. Quando ele se converte, ele cai no chão como morto. Ele não enxerga, ele fica cego. Ele tem que ser carregado pelas mãos. Como assim? Que tipo de evangelismo é esse? Mas Paulo sabia que ele tinha que sofrer pelo nome de Jesus. É uma resignação. Paulo deixou um legado de obediência à direção do Espírito. E o segredo para você andar com o Espírito Santo, sabendo qual é a agenda do Espírito, é a proximidade que você tem à palavra de Deus, está certo? Ouça o Espírito de Deus. Meu mapa dessa manhã foi lendo o livro de Amós. Estou passando pelo livro de Amós. Amós era um profeta que profetizava a Israel. E ele estava profetizando que Israel iria para o cativeiro, só profetizando coisa ruim. Aí o rei chega para ele e diz assim: rapaz, fala o seguinte, você quer sobreviver? Você quer continuar ganhando o seu trocadinho? Vá lá para Judá, porque lá, se você falar mal daqui, o povo vai lhe aplaudir. Mas se você ficar aqui falando mal da gente, você vai perder, cara. Você vai morrer, vão tirar o teu dinheiro, vão tirar o teu salário. Vá lá se sustentar. Aí o Amós diz assim: rapaz, você não está entendendo, eu era um boieiro. Meu negócio era, eu não estou nisso aqui porque eu quero. Eu estava na minha profissão e o Senhor me chamou para pregar. E naquele momento que o cara está mandando ele embora, ele dá uma profecia que vocês vão morrer tudinho, pronto. Eita, Amós! Quer dizer, não interessa, você está querendo ganhar, você está querendo colocar a palavra na minha boca, você está querendo que eu profetize o que você gostaria de ouvir? Não. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, prega a palavra de Deus, está sujeito a tudo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos em Cristo Jesus, eu não sou da teoria da conspiração, mas o mundo, o cerco está fechando, para que aquilo que está no livro do Apocalipse se cumpra. O anticristo está prestes a se manifestar. A grande América já não é mais a grande América. A grande Europa já não é mais a grande Europa, certo? O Brasil já não é mais o nosso Brasil amado, pátria amada, idolatrada. Quer fazer o que com ela? Quer mandar um cara para nos libertar lá em Brasília? Não adianta, não é isso, não é por aí. Porque está escrito, o mundo está preparado para a vinda do anticristo. O que é que nós temos que fazer como igreja? Orar pela paz em Jerusalém, orar pela paz do Brasil, orar pela paz nos Estados Unidos, ore pela paz onde quer que você caminhe. Mas lembre-se, nós servimos ao príncipe da paz, nós temos uma outra nação, nós somos um outro povo, nós somos a igreja de Jesus que o Coliseu não pôde parar. Vamos seguir em frente. Acorda, igreja. E talvez tudo isso que eu estou dizendo aqui, que você está dizendo: pai, isso aí eu estou no bem bom ainda, não estou vendo nada disso acontecer, o fogo não chegou perto. Mas ouça, você vai dizer: o velho pastor falou. Não vai demorar muito, pastores estão sendo presos no Brasil por pregar a verdade do púlpito. E já já vocês vão ter que me visitar em Itaitinga. Porque eu não vou deixar de falar a verdade. Pecado é pecado, acabou, pronto. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Então Paulo deixou esse legado, e vamos fechando aqui. Ele diz: a agenda que eu tenho é a agenda do Senhor. Eu não considero a minha vida em nada por preciosa, conquanto que eu cumpra aquilo que o Senhor me deu. Atenta, irmãos. Durante muito tempo eu ouvi essa coisa no meio evangélico, que era assim: os missionários. Eu quero ser missionário. Quem quer ser missionário? Aí faz um acampamento, faz uma fogueira, uma mensagem bonita, o cara vai lá para frente: sou missionário. Eu assistia tudo aquilo, a Heloísa me levava para ver aqueles negócios, eu dizia: não estou entendendo isso aí não. O que é? Eu tenho que ir para a África? Eu tenho que ir para onde? Para onde é que vocês querem me mandar? Para Cuba? Onde é? Eu não posso ser missionário aqui não. Eu vivia no meio de um bando de gente que
era terrível. Essas favelas aqui da Fernão Dias, não posso fazer missões aqui não. Então eu, naquela época, eu já entendia pela palavra de Deus que o missionário sou eu. Eu sou o missionário. Onde Deus me enviar. Se Ele quiser me transportar para outro lugar, Ele me transporta, eu vou lá, vou trabalhar com minhas próprias mãos e vou abrir um GR e vou começar uma missão lá. Mas eu não preciso, como igreja, ficar sentado aqui dentro, enviando R$50, R$20, R$30, R$100 para um missionário que está lá não sei aonde, e eu fico aqui passando pelas almas perdidas e não fazendo absolutamente nada. Você é um missionário, você é uma missionária. Pense, sabe o país que Deus está te enviando? É aqueles vizinhos que você tem. Sabe aquela rua? Sabe aquele trabalho? Sabe aquela sala de aula? É barra pesada na escola, é barra pesada. O professor, meu amigo, é só coisa do inimigo. Além de matemática, física e geografia, vem umas coisas do diabo lá. Não vem não? É pesado. E se você disser que é crente, meu amigo, é pior do que o Cazaquistão. Hein? Ó, estou olhando aqui para os adolescentes, nosso radical. Palmas para eles aqui, ó. É isso aí, brother. Você é um missionário. Está querendo um trocadinho? Teu pai e tua mãe já estão investindo em vocês. Deus mandou você para aquela escola, para aquela sala de aula, para fazer uma revolução naquele lugar. Ou não? Olha os missionários aqui. Uma vez uma irmãzinha disse, eu quero ir lá para um seminário, missionário, não sei o que, missionário. Eu disse, minha irmã, eu estou entendendo aí, que eu acho que você está querendo é um marido. Se você disser que quer ir para o seminário para achar um parzinho lá, eu vou te ajudar, está aí. Ou então, antigamente, tinha uns caras aqui que eram assim, os caras do surf, sabe? Pastor, estou sentindo que Deus está me chamando para a Universidade das Nações, lá no Havaí. Eu falei, se você quiser dar uma surfada no Havaí, rapaz, a gente te ajuda, bota aí, te arruma um trocadinho, né? Manda você, mas diga assim, eu estou afim de surfar no Havaí, meu. Você não evangelizou nenhum amigo seu aí da prancha aí do Titanzinho, está querendo ir para o Havaí, dizer que vai ser missionário aonde? Para com isso. Não sou contra que você vá para qualquer lugar, para qualquer missão, e às vezes é bom. Né? Envia os filhos lá, passar um ano, passar um mês, passar 2, tá bom, tá tudo certo. Mas não vamos tirar a responsabilidade que cada um de nós temos de sermos o quê? Testemunhas, missionários e missionárias de Jesus, agentes do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus. Esse é o legado que o apóstolo Paulo deixou. Pessoal do louvor, pode subir. Paulo deixou uma igreja baseada na palavra. Ele diz, eu encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Qual é o legado que eu quero deixar? Bíblia. Bíblia na cabeça do povo. Bíblia. Eu estava no shopping center esses dias e um irmão me abordou, disse, eu sou lá da IBC. Eu não conhecia, era um casal novo. Eu fui batizado agora há pouco tempo. Nos casamos também há pouco tempo. Como é que eu leio a Bíblia, né? Aí tá bom, legado, a pessoa está querendo saber como é que lê a Bíblia. É o Velho Testamento, é o Novo Testamento, é o Evangelho de João. Aí eu dei lá uma orientação para ele, né? Palavra de Deus, é isso aí, palavra de Deus no dia a dia. Olha o que ele quer, ele não quer uma classe, ele quer a palavra de Deus para ser lida. Qual é a orientação? Eu achei lindo, porque ele disse assim, pastor, você não acredita, o Espírito Santo entrou na minha vida, fez uma transformação, porque eu era um homem truculento, machista, daqueles bem... Aí eu disse, irmão, e aí o que Jesus fez? Estou lavando louça. O cara está lavando louça, meu. Hein? Pense no poder do Espírito Santo. É melhor do que falar 30 mil línguas. Assim pensam as mulheres, né? Ou não? E a filha, adolescente,
contou assim que um dia elas chegaram em casa lá e disse: mãe, olha o que o papai está fazendo. Eu disse: o que é, menina? Pense no milagre. Ele está varrendo a casa. Poder de Deus, né? Palavra de Deus que transforma, que muda o nosso caráter. Esse é o legado que o apóstolo Paulo deixou. Paulo deixou a igreja com a consciência limpa. Ele mais deu do que recebeu. Essa é a medida que eu tenho no ministério. Já está na hora de aposentar, já está na hora de ficar mais tranquilo, já está na hora de descansar, está na hora de coisa nenhuma, está na hora de dar mais do que eu recebo. Para o reino de Deus, para a glória de Deus, me desgastar no evangelho até o fim. Esse foi o legado do apóstolo Paulo. Paulo deixou um exemplo digno de ser seguido. Ele diz: tendo-vos mostrado em tudo. Ele diz: é melhor socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Paulo deixou um exemplo de amor. E ele disse: eu estou pronto, lá no final, não só para ser preso. Gente, presta atenção nesse texto aí. É Atos 21, 13. Olha comigo aí. Presta atenção. Palavra de Deus. Legado. Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz assim, se você sofrer, meu amigo, não sofra pelas escolhas erradas que você faz, certo? Você come mal e depois vai pedir um milagre de Deus lá na maca. O exame dá errado, meu Deus. Mostrou aqui que eu estou assim, meu fígado está cheio de gordura, não sei o quê, eu estou morrendo. Senhor, faz um milagre. O milagre era você ter escolhido certo. Foge dessa cocaína chamada açúcar. Essa é a escolha. Então, você está pronto para morrer pelo evangelho. Significa testificar da verdade, falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, viver de forma honesta. Estou pronto a dar a minha vida por Jesus. Não ser punido por coisas que eu mesmo pratico, por escolhas erradas que eu mesmo faço. Pedro fala sobre isso. A ideia é, por Jesus, eu entregar minha vida, minha vida, minha vida. Esse é o grande legado. Então daqui 100 anos, ou 150, nós vamos ter cada um uma tabuinha, um negócio assim, lá na cova, não sei aonde. Aqui jaz, pensou nisso? Aqui jaz Zezinho, Mariazinha, ali jazerão todos nós. Qual o legado? Você vai ser lembrado por quê? Alguém que pensar em você vai dizer: eu lembro dele, lembro dela, porque este legado foi deixado, de alguém que esteve com a gente todo o tempo, priorizou o Espírito de Deus, testemunhou do amor de Deus. Quando você deixar um bem, os seus herdeiros e agregados vão brigar pelo bem que você vai deixar. Pense na guerra, morre logo, que é para a gente tomar posse desse negócio aí. Todo mundo de olho, não tem bom. Então é você deixar um legado que vai perecer, que não vai significar nada. Ensina teu filho, tua filha a trabalhar desde pequenininho. Mas criança não pode trabalhar, mas dentro de casa tem muita coisa que criança pode fazer. Depois você quer ensinar e o cara está com 40 anos dentro da sua casa, mamando na mamadeira ainda, esperando que você sustente. Essa é uma geração louca que nós estamos deixando. Louvado seja Deus pelo seja homem, que nós vamos fazer seja hominho, para começar cedo, e deixar de acobertar esses meninos com 40, 50 anos, dentro de casa, debaixo da saia da mãe, sem produzirem absolutamente nada. É um câncer do nosso tempo, do nosso momento. Então qual é o legado que você vai deixar? Testemunho, disciplina, verdade, palavra, e acima de tudo, uma agenda que prioriza o reino de Deus. Que Deus te disse hoje à noite, com tudo que a gente ouviu aqui, palavra, testemunho, e o que é que você vai fazer a respeito?
Lembra disso, né? Deus permitiu a morte chegar até nós para que nós pudéssemos refletir na brevidade da vida. Que Deus lhe dê uma semana abençoada. E ora aí ao Senhor, diga: Senhor, eu quero deixar um legado que glorifique o Teu nome. Como disse o pastor Alcimor, que honre o nome de Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de mudar a história e deixar um legado, em primeiro lugar, de ter entregue a sua vida a Jesus, dizendo: eu quero Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Essa é uma história que eu conto toda hora, de onde eu vim, como Jesus entrou na minha vida e o que Ele me fez ser. Então, se tiver alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero que Ele mude a minha história de vida, eu quero que Ele escreva uma nova história. Tem alguém? Levanta a mão aí onde você está, para dizer: eu quero. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, que lindo, olha ali, ó. Glória a Deus, no meio dos adolescentes ali, ó. Um legado, glória a Deus. Você está na internet aí, oportunidade de você tomar uma decisão e mudar a história. O autor da vida, aquele capaz de escrever a sua história, Jesus pode reescrever, é uma nova história. Então entrega a sua vida a Jesus, aceite-o como Senhor e Salvador, agora que você está me ouvindo, no dia que você ouvir, aí na sua casa mesmo. Tiver mais alguém, por favor, saia do seu lugar, venha para cá à frente, as pessoas vão orar aqui com vocês. Glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir aqui. Festa.